Negligência médica, treinos em cemitérios e acidentes bizarros fazem parte das histórias macabras da NBA. Salve manos e minas do basquete, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Quando pensamos nas histórias da NBA, geralmente são as de vitórias, como as das conquistas lendárias do Michael Jordan, os recordes do Stephen Curry ou das icônicas rivalidades. Mas há outras histórias pouco conhecidas e que nem de longe são de inspiração, mas sim de um lado sombrio da liga, como o caso do Adrian Griffin, que era um jovem promissor e que chegou na NBA como a 7ª escolha do draft de 2001 pelo Houston Rockets. O Ed, desde que chegou na liga, mostrava ter sérios problemas com o alcoolismo, e isso fez com que o Houston Rockets o dispensassem por faltar os treinos e por se envolver em uma briga com a equipe. Mas em 2003, ele acabou assinando com o Nets. Porém, o problema com o alcoolismo fez ele perder toda uma temporada devido a ter se internado em uma clínica de reabilitação. Porém, quando o Ed saiu dessa clínica de reabilitação, ele conseguiu assinar um contrato com o Minnesota, mas teve uma queda significativa de produção, provavelmente fruto dos seus ainda recorrentes problemas com o álcool. Mas, infelizmente, o problema com o alcoolismo não só acabou com a sua carreira, mas com a sua vida também. A sua vida foi tragicamente interrompida por conta de um acidente de carro onde ele estava embriagado. Died early Friday morning when he drove his SUV into a moving train in Houston, Texas. E conforme relatos, ele estava completamente nu, vendo filme pornô no DVD da sua SUV, enquanto se chocou violentamente contra um trem. E outro jogador que nos deixou cedo demais foi o Zach Upshaw, que estava lutando para ter uma vaga na NBA enquanto ainda jogava pela G-League. Zach, durante uma partida da Liga de Desenvolvimento, nos segundos finais do jogo, ele acabou desmaiando, fazendo a partida ser interrompida imediatamente. E depois de alguns longos minutos, ele saiu em uma maca para a ambulância, onde foi atendido e levado para um hospital. E mesmo chegando com vida ao hospital e ficando internado por 2 dias, ele acabou falecendo por negligência médica, pois conforme o processo que a sua mãe fez contra a NBA, ele passou preciosos minutos sem qualquer atendimento, pois no local não havia uma equipe médica de prontidão ou um desfibrilador nas instalações da arena. E o vídeo não deixa dúvidas que no local não havia ninguém que soubesse lidar com aquele tipo de situação e que não tinha o menor preparo para aquilo. E por mais que depois fosse revelado que o jogador tinha um problema cardíaco não diagnosticado, a sua vida poderia sim ter sido salva se ele tivesse recebido socorro a tempo e posteriormente receberia um tratamento adequado para a sua condição médica, que até então era desconhecida. Hoje existe uma fundação que leva o seu nome e é liderado pela sua mãe, a fim de diagnosticar atletas que têm a mesma condição que o seu filho. E ela luta ativamente para capacitar os funcionários para o que aconteceu com ele nunca mais se repita. E outro jogador que foi um precursor na NBA para o que aconteceu com ele nunca aconteça com outro foi o Larry Sanders, um pivô muito ágil e atlético do Bucks. Além de ser um excelente defensor do aro, o Larry aparentemente estava vivendo o sonho de muitos, pois ele conseguiu chegar na maior liga de basquete do mundo. E apesar de não ser uma estrela, era um jogador respeitado e tinha suas noites de brilhantismo. E o seu potencial era tanto que o Bucks renovaram seu contrato por 44 milhões de dólares em 2013. Mas em um dia antes da véspera de Natal, após uma derrota qualquer, o seu treinador Jason Kidd exigiu foco total dele, mas o corpo do Sanders simplesmente travou e do nada teve câimbras que foi do seu rosto até a ponta dos seus pés e por fim ele acabou desmaiando e sendo levado às pressas para o hospital. E quando ele chegou no hospital foi diagnosticado com ansiedade e depressão, algo que hoje é um assunto sério, mas naquela época ainda era motivo de chacota, ainda mais porque ele se recusou a voltar para as quadras e jogou fora o seu contrato milionário que tinha acabado de assinar. E esse problema fez com que ele ficasse 1 ano longe das quadras e focou toda a sua energia em outras atividades que davam mais prazer a ele do que o basquete. E o seu retorno para a liga aconteceu pelo Cleveland Cavaliers, mas foi uma breve passagem, pois o time o dispensou
supostamente por não conseguir assumir responsabilidades dentro e fora das quadras. Na época até chegaram a fazer boatos maldosos sobre ele, onde diziam que ele treinava e meditava em cemitérios para poder contemplar a morte. Mas claro que isso não passou de um boato para ridicularizá-lo. Sanders foi o precursor ao falar de saúde mental entre os atletas, e que além de ser uma doença silenciosa, havia muito preconceito sobre o assunto no meio esportivo, mas hoje caras como Kevin Love e DeMar DeRozan falam abertamente sobre o tema, pois sabem que é um caso sério e que pode afligir a todos, independente de quantos milhões eles tenham na conta. E se esse assunto fosse tratado anteriormente com seriedade, provavelmente o Delonte West não teria chegado nessa situação tão deplorável. Mas para a gente poder entender o caso, precisamos voltar um pouco no tempo, pois ele nos conta que na sua adolescência abusava de substâncias e também se automutilava. E quando chegou na NBA pelo Boston Celtics, rapidamente se tornou um jogador importante na rotação do time, sendo conhecido por sua energia e entrega dentro de quadra. E quando ele foi para o Cleveland Cavaliers, não demorou muito para assumir o posto de titular, assim como assinou um contrato de 12 milhões de dólares pela franquia do LeBron James. Mas em 2008, quando estava vivendo o auge da sua carreira, ele foi diagnosticado com bipolaridade e tinha vários casos de convulsões que ele escondia, provavelmente com medo de ser afastado do time. Bom, daí em diante, houveram vários episódios tenebrosos em sua vida, como ele sendo flagrado nas ruas pedindo dinheiro e sendo preso por porte ilegal de arma. Mas o fim da sua carreira foi decretado no Dallas em 2012, quando foi suspenso 2 vezes por uma discussão com membros da sua equipe, e já estavam mostrando que o seu estado emocional estava realmente desequilibrado. Apesar da sua demissão, o dono do Dallas em 2020, quando soube que o jogador estava pedindo esmola em um farol no Texas, além de ter o resgatado, pagou seu tratamento em uma clínica de recuperação, a qual parecia que finalmente estava tendo uma melhora em seu caso clínico. Mas infelizmente não demorou muito para que novos vídeos dele pedindo esmola aparecessem na internet, assim como ele ter sido preso por tentar entrar em um carro que não era o seu e por uma invasão de propriedade também. Outro jogador que teve a sua carreira findada de uma forma trágica foi o Jay Williams, um armador rápido e atlético, e que era a esperança do Chicago Bulls de se reerguer na era pós-Jordan. O Jay tinha feito uma excelente estreia na liga, mas antes de iniciar sua segunda temporada, ele fez algo que mudou completamente a sua vida. Foi sofrer um acidente de moto que quase o fez perder a sua perna e o deixou em uma cadeira de rodas sem saber se um dia voltaria a andar novamente. O acidente em si foi uma tremenda tragédia, porém ainda podia piorar e muito, pois os atletas por contrato são proibidos de andar de moto, e caso sejam descobertos, os times podem cancelar os seus contratos sem dar a eles sequer um único centavo. Ou seja, além do fato de talvez nunca mais poder andar, ele estaria completamente falido e cheio de dívidas médicas. Mas o Chicago Bulls, sem obrigação legal nenhuma, concordou em pagar uma parte do seu contrato, somando 3 milhões de dólares. E após isso, ele foi forçado a encerrar a sua carreira com apenas 1 ano na NBA. De todos dessa lista, o Jay Williams foi o único que teve um final feliz, já que depois de um longo processo de reabilitação ele voltou a andar, e hoje é comentarista da ESPN e mostra que a vida pode sim nos dar uma segunda chance. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se sim, mano, não esquece de deixar o like, porque eu tô vendo que vocês estão esquecendo, e isso, mano, ajuda demais a gente continuar crescendo aqui no canal. E se você for novo por aqui, mano, aproveite e se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela, e falou!